E aí, MNs? Meu nome é Tokio e eu sou membro da equipe de TM da IESEC USP. Nesse tutorial, a gente vai falar um pouco sobre o flow de ICX e o flow de OGX. Bom, o que são esses flows? Eles são cada uma das etapas do processo de enviar um EP, que é feito por OGX, ou então do processo de receber esse EP, que é feito por ICX. Também a gente vai abordar nesses flows alguns documentos que são requeridos em cada momento do processo, ok? Bom, vamos então dar uma visão macro desse flow. Ele tem 3 momentos importantes. O primeiro deles é o raise, que é o momento em que a gente coloca algum interessado que quer fazer intercâmbio no sistema da IESEC, que é o MyISaac, ou então quando a gente coloca uma empresa que quer se dar uma vaga para o intercambista no MyISaac. Temos o momento do match, que é quando a gente junta, ou como a gente fala, quando a gente casa um interessado em fazer intercâmbio com uma vaga de alguma empresa. E o realized, que é quando o intercâmbio efetivamente começa. Antes da gente dar uma olhadinha mais detalhada no flow, vamos estabelecer uma anotação. Quando tiver em azul, são processos feitos por OGX. Quando tiver em verde, são processos feitos por ICX. Como vocês podem ver aqui no flow, já colocamos o raise e o match realized. Vamos analisar o momento pré-raise. Ele começa por encontrar membro ou vaga. O que quer dizer com isso? A equipe de OGX procura pessoas interessadas em querer fazer intercâmbio, enquanto que a equipe de ICX procura empresas interessadas em ceder vagas para intercambistas. Depois é feito o review board. A equipe de OGX analisa se esse interessado que eles encontraram em fazer intercâmbio, se ele tem capacidade para representar a IESEC em um outro país, se ele tem preparo emocional, se ele tem o inglês adequado. Enquanto isso, a equipe de ICX analisa se a vaga oferecida pela empresa é coerente com os valores da empresa, da organização. Caso o membro passe pelo review board, é feito um contrato de GP com ele e análogo com a empresa. Se a vaga for interessante para a IESEC, a gente faz um contrato com ela. E por fim, nós temos o pagamento da primeira parcela da taxa de inscrição dos membros que querem fazer o intercâmbio. Logo após isso, nós damos raise no sistema, ou seja, no caso de OGX, ela coloca o interessado em fazer um intercâmbio no MyISaac, e no caso de ICX, ela coloca a vaga disponível no MyISaac. No caso dos membros, ou dos interessados em fazer intercâmbios, eles procuram, depois de ter dado o raise, eles procuram então as vagas que eles estão interessados, se candidatam a elas e uma entrevista é feita. Pode ser tanto pela IESEC como pela empresa em cuja vaga ele está se candidatando, ou então feito por ambos. Se ele passar nessa entrevista, 2 documentos são feitos, o CAN e o SAM. E após isso, tem-se o pagamento da segunda parcela da taxa feita por esse membro que vai fazer o intercâmbio. Então, se dá um match no sistema. Ao redor desse match, ou seja, um pouco antes ou um pouco depois, o intercambista vai ter que fornecer um seguro-saúde. Mas, fornecido isso, ele também tem que providenciar o visto e a passagem. Depois, então, ele recebe uma preparação cultural, que normalmente usa um material feito pela equipe de OGX daqui mesmo no Brasil, ou do nosso CL, ou então através de material que nos é enviado da IESEC do país para o qual esse intercambista vai. E então ocorre a viagem e o primeiro dia de trabalho do intercambista. E aí a gente considera que deu realized, o intercâmbio começou. Após isso, o intercambista tem que ir atrás do RNE,
que é o Registro Nacional dos Estudantes. Isso quando vem algum EP de outro país para cá. Quando vai algum EP daqui do Brasil para outro país, tem que ver como é que fica a regulamentação de estrangeiros naquele país. No caso do Brasil, a gente vai analisar um pouco melhorzinho. Também durante o intercâmbio é necessário que tanto a empresa quanto o intercambista assinem as avaliações de intercâmbio. Depois, no final do programa, o intercambista volta para o Brasil ou para o país de origem, se ele veio para cá, e ele sofre uma reintegração à cultura dele. E quem vai fazer isso é a equipe de OJEX. Muito bem. Nessas etapas, a gente já encontra alguma documentação presente. Vamos olhar quais são elas. Nós temos os contratos de GP e contratos da empresa. Nós temos o CAN e o SAN, que é o Company Acceptance Note e o Student Acceptance Note. Nós temos o seguro-saúde. Nós temos o Registro Nacional de Estrangeiros, que é o RNE. Nós temos as avaliações de intercâmbio também. É importante notar que todas essas documentações têm que ser preenchidas corretamente, porque senão elas não têm validade. Dê uma atenção especial às datas nas quais elas devem ser preenchidos. No caso do contrato, ele necessariamente tem que ser feito antes do raise, porque não faz sentido colocar nenhuma empresa que está disponibilizando uma vaga, nem o intercambista que quer entrar no sistema, sem antes ter feito um contrato com eles de tal forma que eles paguem as devidas taxas. Senão eles podem desistir no meio de um processo de intercâmbio e isso pode dar problema. O contrato evita isso, ele nos protege. No caso da empresa, é requerido que o contrato com ela tenha a assinatura do representante da empresa e um carimbo do CNPJ dela também. Caso esse carimbo não exista, aceita-se fazer o reconhecimento de firma da assinatura desse representante. Feito o contrato, a gente normalmente dá o raising logo em seguida, mas no máximo em 3 dias. E, claro, em todas as páginas do contrato, rubricá-las, né? Exceto na última, onde tem já a assinatura de todos. Bom, quanto ao SAN e o CAN, como eu disse, eles são o Student Acceptance Note e o Company Acceptance Note, que são documentos que apenas indicam que, no primeiro caso, o intercambista concorda em trabalhar na empresa ou na organização para a qual ele vai, e o CAN, a contrapartida, a empresa ou organização aceita receber o intercambista. Eles devem ser preenchidos com no máximo 8 dias de diferença. Então, se um deles foi preenchido no dia 1º, o outro até o dia 8 no máximo tem que ser preenchido. E é importante notar o seguinte: em cada um desses documentos, os números de identificação, que são o TNID e o EPID, eles aparecem 2 vezes. E às vezes pode ocorrer erro de impressão e eles saírem diferentes. Confirma se o TND está igual nas 2 vezes que aparecer e se o EPID também está igual nas 2 vezes que aparecer, senão o documento acaba não tendo validade. E também verifique se as datas de intercâmbio presentes na documentação estão coerentes com a realidade e também se estão coerentes com as datas que estão registradas no MyIsaac. Temos o seguro-saúde, ele é feito ao redor do match, como eu disse no Flow, e normalmente um pouco em seguida, para não pressionar o intercambista. Não faz muito sentido ele comprar o seguro-saúde, comprar passagens, se ele não tem certeza de que a vaga dele casou com ele. Então a gente só pede assim, que ele fique preparado. Assim que a gente confirmar o match, ele já tem que providenciar esse seguro-saúde. Ele deve ter cobertura no país em que o intercambista for e durante todo o período do programa. Temos as avaliações de intercâmbio também, que são as TN-TRs. No caso de intercâmbio de mais de 3 meses, temos a TN1, TR1 e a TN2, TR2. As primeiras elas são feitas com 1/3 do intercâmbio completo.
e as últimas só no final do intercâmbio. E para intercâmbios de menos de até 3 meses, a gente só aplica TN, TR3, que são feitas no final do intercâmbio. Essas avaliações são avaliações feitas pelos trainees, né, pelos EPs e pelas empresas, para avaliar como foi a qualidade desse programa de intercâmbio. É importante rubricar todas as páginas, tá, gente, dele, exceto a última, onde pronto deve ter assinatura de todo mundo. Quanto ao Registro Nacional de Estrangeiros, é um documento que vai como se fosse o RG do estrangeiro aqui no Brasil, e ele deve ser feito com até 30 dias no máximo depois da chegada dele no Brasil, tá? No caso de intercambistas que saem do Brasil para ir para outros países, tem que ver como que funciona nesses outros países. E cuidado, porque no caso dos estrangeiros que vêm para cá, se você não cumprir essa data de no máximo 30 dias, o estrangeiro acaba ficando ilegal aqui no país. Bom, todos esses documentos eles devem ser entregues para a equipe de auditoria e normalmente eles acabam sendo armazenados em formato virtual. Então vocês escaneiam, mandam para o responsável de auditoria, que pode ser do seu time ou então do time de auditoria mesmo. E no documento físico vocês acabam deixando num escaninho lá no escritório, ok? Bom, só para retomar então, a gente viu as principais etapas do flow de ICX e de OJAX, cujos momentos principais eram o Raise, o Match e o Realized. E a gente viu as documentações importantes que são pertinentes a cada momento do flow de ICX e OJAX. É isso, gente.